Meu nome é Lucas, tenho 27 anos, sou técnico de refrigeração aqui de Joinville, e juro que naquela noite eu só queria pegar uma chave inglesa que tinha esquecido na casa da minha vizinha. Nada além disso. Mas a vida sempre dá um jeito de abrir portas que a gente nem sabia que existiam. Chovia fraco. A rua tinha aquele brilho úmido dos postes amarelos. Cruzei rápido, batendo no portão de madeira da Elisa. Ela tinha me chamado mais cedo para ver o freezer dela, que vivia fazendo um ronco estranho. Esqueci a ferramenta em cima da mesa, e como o dia seguinte ia ser cheio, resolvi buscar logo. Bati 2 vezes. A porta abriu devagar, como se alguém empurrasse com cuidado para não acordar memórias antigas. Elisa apareceu no vão. 41 anos, cardigan leve, cabelo preso de qualquer jeito, e os olhos, vermelhos, cansados, como se ela tivesse segurado o mundo inteiro com as próprias mãos o dia todo. Lucas, a voz saiu baixa, quase um suspiro. A sala estava com luz fraca, um cheiro de vinho parado no ar, e na mesa só havia uma taça, ainda com um restinho de vermelho escuro. Nada de trilha sonora, TV, rádio, só silêncio, desses que apertam o peito. Eu vim pegar minha chave inglesa, eu disse, meio sem graça. Ela respirou fundo, encostou a testa no batente por um segundo e murmurou. Expulsei ele. Fiquei imóvel. Ela não precisava explicar quem era ele. O bairro inteiro conhecia o marido que chegava tarde demais, falava alto demais e olhava pouco para dentro de casa. Mas eu nunca tinha visto Elisa daquele jeito, sem armadura, sem pose, quase transparente. Ela virou as costas e caminhou até a mesa, onde a ferramenta estava. Eu entrei sem pedir, como quem segue um gesto silencioso. Desculpa, eu não queria incomodar, falei. Não incomoda, respondeu. Hoje nada mais incomoda. Acho que acabou tudo que tinha para doer. Sentou-se devagar, segurando a taça com 2 mãos, como quem segura uma lembrança. E, sem que eu perguntasse, começou a falar. Não numa explosão, mas como quem abre janelas fechadas há anos, traições antigas, noites vazias, aniversários esquecidos, aquele tipo de solidão que acontece mesmo quando a casa está cheia. Eu me sentei à frente dela, ouvindo. Elisa não chorava de soluçar, chorava seco, quase quieta, como se estivesse acostumada. Num instante em que ela baixou a cabeça, a mão dela ficou perto da minha. Sem pensar muito, toquei de leve. Um gesto simples, quase bobo. Mas ela levantou os olhos na hora, surpresa, como se ninguém tivesse oferecido um toque sincero há muito tempo. Lucas, ela disse, num fio de voz. Não tirei a mão. Ela não tirou a dela. O silêncio mudou de peso. Já não era mais tristeza pura, era algo quente, inesperado, como quando a luz de um abajur cobre uma sala fria. Fica um pouco? Ela pediu. Não hesitei. Sentei mais perto, senti o cheiro suave do cardigan, aquele perfume leve que parecia ficar na casa inteira. Elisa não falou mais nada. Só respirou fundo, encostou a cabeça no meu ombro, devagar, pedindo permissão com o próprio corpo. Meu coração disparou, mas eu não mexi um músculo. Deixei ela descansar ali, como se meu ombro fosse uma pausa no dia mais difícil da vida dela. O tempo passou sem pressa. A chuva lá fora virou um barulhinho constante, quase confortável. Quando percebi, o peso do corpo dela ficou mais suave, Elisa tinha adormecido em mim, a respiração quente tocando meu pescoço, os dedos dela ainda entre os meus. E foi ali, naquele sofá simples, naquele silêncio novo, que alguma coisa mudou. Nem eu, nem ela dissemos nada. Mas ambos sentimos. Acordei com um leve peso no braço e um cheiro de café recém-passado vindo da cozinha. Por alguns segundos, não entendi onde estava. A sala da Elisa ainda tinha aquela luz suave da manhã entrando pelas frestas da cortina. E só então lembrei da noite anterior, dela adormecendo no meu ombro, da respiração tranquila encostada em mim. Mas agora o sofá estava vazio. Me levantei devagar. Marley, o cachorro dela, apareceu abanando o rabo, como se eu fosse presença comum ali. Fui seguindo o cheiro do café até a cozinha.
Quando vi Elisa, parei na porta sem fazer barulho. Ela estava descalça, camiseta larga, cabelo preso às pressas com um lápis, e o filtro de pano pingando devagar numa caneca. Um pão recém-aquecido descansava na tábua. A casa inteira parecia mais leve, como se a noite tivesse tirado um peso das paredes. Bom dia, falei, ainda meio rouco. Ela se virou surpresa, mas com um sorriso pequeno, verdadeiro, desses que não se treinam. Bom dia, Lucas. Eu achei que você já tinha ido. Pensei em ir, mas você estava dormindo tão, parei, tentado achar uma palavra que não entregasse demais, tão tranquila, que não quis acordar. Elisa sorriu de canto, voltando a mexer o café. Faz tempo que eu não durmo tranquila. Sentei à mesa enquanto ela servia café para nós dois. Não havia obrigações ali. Nem conversa forçada. Só um silêncio confortável, um tipo raro de paz que chega quando duas pessoas não precisam posar para ninguém. Ela sentou em frente a mim e mordiscou o pão com uma delicadeza distraída. Ficamos alguns instantes assim, cada um no seu canto de pensamento, mas ligados de alguma forma. Então, o que você vai fazer hoje? Ela perguntou. Trabalhar um pouco. Alguns chamados de manutenção. E você? Ela riu, mas não de alegria, de confissão. Não faço ideia. Eu passei tantos anos organizando a vida com base no humor dele, que agora não sei o que é programação minha. Você vai descobrir, respondi, sincero. Ela levantou os olhos. Havia algo ali que eu não tinha visto antes, um começo de alívio, talvez. A conversa foi fluindo sem esforço. Falamos sobre relacionamentos que não deram certo, sobre expectativas que sufocam, sobre medos que ninguém gosta de admitir. Elisa contou algumas histórias do início do casamento, da fase em que ainda acreditava que dava para consertar tudo. E enquanto ela falava, eu percebia o quanto tinha guardado sozinha. Quando ela terminou um comentário meio triste, tentei quebrar o clima. Pelo menos o café é bom. Ela riu, e o som preencheu o ambiente de um jeito que parecia cura. Depois do café, Elisa soltou um. Vamos caminhar um pouco? Preciso sair dessa casa antes que ela me engula. Aceitei na hora. Saímos pela rua estreita do bairro. O céu estava cinza, mas o ar fresco dava a sensação de começo. Ela andava devagar, mãos no bolso do cardigan, e às vezes olhava para mim como quem confirma que eu ainda estava ali. Sabe que faz tempo que eu não caminho com alguém? Ela disse. Caminhar mesmo, sem pressa, sem celular tocando, sem obrigação. Eu gosto de ritmo lento, falei, tentando soar casual. Acho que eu também, só não lembrava. Passamos pela padaria da esquina, pelas casas com jardins cuidadosos, pelo lago pequeno onde o pessoal costuma correr cedo. Nada grandioso acontecia, mas parecia tudo novo para ela. Em certo momento, estávamos parados observando o lago. Elisa respirou fundo, fechou os olhos e disse com a voz baixa. Lucas, você me faz sentir vista. Não respondi na hora. Só fiquei olhando o reflexo suave da água, como se aquilo ajudasse a entender o tamanho da frase. Quando virei para ela, encontrei um sorriso sereno, não de flerte, mas de reconhecimento. A leve brisa mexia alguns fios soltos do cabelo dela. Por impulso, ajeitei um deles atrás da orelha. O toque foi rápido, mas os olhos dela acompanharam minha mão, como se fosse mais do que um gesto simples. Voltamos caminhando devagar, sem pressa nenhuma. Na varanda dela, quando já era hora de ir trabalhar, nos despedimos com um silêncio estranho, não desconfortável, mas carregado de algo que ainda não tinha nome. Obrigada por ontem, e por hoje, ela disse. Não precisa agradecer. Sorri. Só, me chama quando precisar. Ela sentiu, mordendo o canto da boca como se segurasse outra frase. Desci a escada do portão e, quando olhei para trás, ela ainda estava lá, encostada no batente, observando minha saída como quem percebe que a vida tomou um rumo novo. Depois daquela manhã, tudo começou a acontecer como se alguém apertasse um botão invisível que mudasse nossas rotinas. Nada combinado, nada prometido, e ainda assim,
todos os dias acabavam levando a algum ponto onde eu e Elisa nos encontrávamos. A primeira vez foi 2 dias depois. Eu tinha acabado de voltar do trabalho, cheiro de poeira e graxa grudado na camisa, quando ouvi um chamado baixinho vindo do portão. Lucas, ela disse, segurando um pacote de massa na mão. Eu ia fazer jantar, mas não sei cozinhar só para mim. Quer ficar? Era um pedido simples, mas o jeito como ela segurava a embalagem, meio envergonhada, me desmontou. Entrei. A cozinha dela tinha cheiro de ervas e de um começo de noite tranquilo. E enquanto a água fervia, fomos conversando de um jeito leve, como se já tivéssemos passado anos criando esse hábito. Ela picava tomate devagar, e eu mexia a panela, mesmo sem saber muito o que estava fazendo. Isso tá com cara de que vai ficar bom, provoquei. Só se você não deixar tudo grudar, ela respondeu, rindo. A massa realmente ficou boa, mas quase não sobrou tempo para comer, falávamos sem parar. Histórias idiotas da adolescência, pequenos fracassos, medos bobos. Nada profundo demais, mas tudo sincero. Era como se estivéssemos recuperando um tempo que nunca tivemos juntos. E quando terminei de lavar a última louça, ela encostou na pia e disse: Acho que, e fazia tempo que eu não ria assim. O jeito como ela disse aquilo ficou ecoando. 2 dias depois, ela apareceu na minha casa antes das 8 da manhã. Trouxe café, falou, levantando uma sacola da padaria. Achei que você podia querer companhia. Claro que eu queria. Ficamos na varanda, ainda com o sol tímido arranhando o céu. Ela sentou com as pernas dobradas na cadeira, apoiando o queixo no braço, me observando como quem estuda uma constelação. Você sempre acorda tão cedo? Ela perguntou. Só quando tem um motivo. E hoje você tinha? Tinha. Ela desviou o olhar, mas sorriu, o sorriso que escondia mais do que mostrava. Os encontros se tornaram rotina. Às vezes eu chegava do trabalho e encontrava Marley cavando o jardim enquanto Elisa plantava alguma novidade. Vem cá, ela dizia, entregando uma enxada pequena. Me ajuda a arrumar isso antes que vire selva. Passamos tardes revirando terra, escolhendo a posição das mudas de lavanda e tentando convencer Marley a não destruir tudo. O cachorro parecia achar que qualquer buraco era uma proposta de diversão, e nós ríamos como duas crianças cúmplices. Um dia, no meio desse ritual bagunçado, ela parou, olhou para o próprio dedo e soltou um suspiro quase imperceptível. O anel de casamento ainda estava lá. Ela tentou girá-lo, como quem avalia se deve ou não tirar. Depois, fechou a mão devagar e continuou mexendo a terra, sem explicar nada. Mas eu entendi. Não era sobre o anel. Era sobre tudo o que ele representava, e tudo o que ela estava aprendendo a deixar ir. Os pequenos presentes vieram sem planejamento. Um dia, deixei flores do mercado na porta dela. Outro, ela apareceu com um saquinho de bolinho de chuva ainda quente. Certa manhã, encontrei uma caneca nova na minha mesa, com uma etiqueta escrita à mão. Melhor vizinho. Fingi que não tinha significado nenhum. Ela fingiu que não percebeu minha reação. Mas nós dois sabíamos. Os jantares improvisados continuavam acontecendo. Uma vez fizemos pão diário demais, e ela riu tanto da bagunça que precisou se apoiar na minha camisa para não cair. Em outro dia, o vinho barato deixou suas bochechas rosadas, e ela falava com uma leveza que eu nunca tinha visto. Você tá diferente, falei. Diferente como? Mas, você. Ela olhou para mim por longos segundos, como se avaliasse se podia acreditar naquilo. As conversas também mudaram. Vieram algumas confissões espontâneas, sem drama, sem discursos longos. Ela contou que nunca tinha sido do tipo que pede ajuda. Eu contei que sempre tive dificuldade de me abrir. E sem perceber, estávamos abrindo portas que não sabíamos trancadas. Certa tarde, Marley deitou no meu colo enquanto eu e ela descansávamos no chão da varanda. O sol batia de lado, dourando os fios soltos do cabelo dela. Elisa virou o rosto e me observou por longos segundos, como quem tenta registrar uma imagem antes que ela desapareça. Lucas, ela disse. HM?
Obrigada por estar aqui. Eu queria responder que não era esforço nenhum. Que eu gostava da bagunça, da rotina que se criava sozinha, da forma como ela dizia meu nome. Mas só toquei a mão dela por cima do joelho, gesto simples, mas cheio de significado. Ela não retirou a mão. Nem eu. E assim, entre massa improvisada, café na varanda, plantas novas e risadas que surgiam sem aviso, um hábito nasceu. Depois de semanas deixando a rotina nos levar, a casa da Elisa se tornou quase uma extensão da minha. E, mesmo assim, cada vez que eu batia no portão dela, algo diferente acontecia, como se o ar mudasse só porque eu estava ali. Naquela tarde, o céu estava pesado, com aquele tom azul escuro que antecede chuva. Eu tinha terminado um serviço perto e passei para devolver uma chave que ela tinha me emprestado dias antes. Elisa abriu a porta com um sorriso cansado, mas sincero. Entra, a casa tá uma zona, mas entra, disse, afastando o cardigan do ombro como quem não ligava mais para formalidades. A sala estava com luz quente, cortinas meio abertas e Marley dormindo de barriga para cima no tapete. Sentei no sofá e, sem intenção, ela se aproximou devagar, como se estivesse testando os próprios limites. Primeiro sentou ao meu lado. Depois, inclinou um pouco o corpo. E então, a cabeça dela caiu suavemente no meu ombro, tão leve que eu quase não percebi. Aqui tá bom? Ela murmurou, num tom que misturava timidez e desejo de ser acolhida. Claro que é, respondi, sem hesitar. A respiração dela mudou. Ficou mais solta, mais tranquila. Por alguns instantes ficamos só ouvindo a chuva começando lá fora, batendo nas folhas do jardim. Elisa mexia devagar no tecido da minha camisa, como se precisasse de um apoio ali, e eu deixei. Depois de alguns minutos, ela levantou o rosto, os olhos brilhando naquela mistura de dúvida e coragem. Lucas, o que é isso que está acontecendo com a gente? Perguntou, num sussurro. Respirei fundo. Eu também não tinha respostas prontas. Não sei o nome, confessei. Mas sei que é real. Ela piscou devagar, como quem absorve algo importante. Nossos rostos estavam a poucos centímetros. Era o tipo de proximidade que, semanas atrás, seria impensável. Agora, parecia inevitável. Elisa passou os dedos pela minha mão, de forma hesitante. Quando nossas mãos se encontraram, foi como se o ar da sala mudasse de temperatura. O toque era simples, mas carregava tudo que a gente vinha construindo. Você não tem medo? Ela perguntou, apertando minha mão de leve. De você? Sorri. Não. Mas, eu sou uma bagunça, Lucas. Todo mundo é. A diferença é que você não precisa enfrentar isso sozinha. Ela fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, como se minhas palavras desmontassem algo dentro dela. E desmontaram. Eu vi. E então ela encostou a testa na minha, como se procurasse um lugar seguro ali. A proximidade fazia meu coração acelerar, mas não era pressa. Era a calma. Era a presença. Eu fico com medo de você ir embora, confessou. Toquei o rosto dela com o dorso dos dedos, devagar, quase pedindo permissão. Eu não vou, respondi. Não enquanto você quiser que eu fique. Ela segurou minha mão contra o rosto, fechando os olhos por um instante, como se aquele simples toque apagasse uma longa história de ausências. A chuva se intensificou lá fora. Dentro da casa, tudo ficou mais silencioso. Lucas, ela começou, mas a voz falhou. Fala. Às vezes eu acho que vou me perder nisso. Então eu te guio, respondi, num tom baixo, sincero. Ela sorriu, e o sorriso carregava um início de entrega, não urgente, não impulsiva, mas profunda. Ficamos assim, colados de leve, sem pressa nenhuma, as mãos entrelaçadas. E foi ali, naquele sofá que já tinha visto nossas primeiras conversas, que o quase aconteceu. Ela inclinou o rosto. Eu também. A distância entre nós sumiu quase por completo. Os lábios dela chegaram tão perto dos meus que eu senti a respiração quente, suave. Ela estava pronta.
Ou achava que estava. Mas, no último instante, coloquei a mão na nuca dela, segurando com carinho, e murmurei: só quando você estiver pronta de verdade. O olhar dela tremeu, não de insegurança, mas de surpresa. Como se ninguém tivesse respeitado o ritmo dela antes. Ela encostou a cabeça no meu peito, abraçando devagar, como quem agradece sem precisar dizer. Obrigada, murmurou, a voz abafada na minha camisa. Ficamos ali até a chuva virar um som constante. Depois, caminhamos até o lago, como já era nosso hábito, e ela deixou que nossos dedos se entrelaçassem pela primeira vez sem hesitação. O beijo não veio naquela noite. Mas algo ainda maior veio: confiança. A verdade é que eu não esperava por aquilo. Nem em sonho. Estava um sábado cinza, daqueles que deixam a cidade com cheiro de chuva antes mesmo dela cair, quando Elisa apareceu no meu portão segurando um envelope bege. Ela tinha o cabelo preso num coque frouxo e usava uma camisa leve, mas o que chamou minha atenção foi o brilho estranho nos olhos, uma mistura de nervosismo e decisão. Lucas, posso entrar? Abri o portão sem pensar. Assim que ela entrou, estendeu o envelope para mim, como quem entrega algo que pesou por dias. Abre. Dentro havia 2 passagens impressas: Joinville e Brasília, Chapada dos Veadeiros. Eu pisquei algumas vezes, tentando entender se aquilo era sério. Elisa, e isso aqui? Eu precisava respirar, interrompeu. Longe de tudo, longe dos comentários, longe da casa que tem história demais. E eu queria que você fosse comigo. Ela disse aquilo rápido, como quem teme perder a coragem se pausar. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar. A ideia de viajar com ela, só nós dois, mexia comigo de um jeito que eu não conseguia disfarçar. E aí? Ela perguntou, mordendo o canto da boca, gesto que fazia sempre quando estava insegura. Quando a gente vai? Ela riu, aliviada, encostando a mão no meu braço como se confirmasse que eu era real. Chegamos à Chapada já no fim da tarde seguinte. O ar quente, quase doce, grudava na pele. O hotel era simples, chalés pequenos, piscina azul clara, cheiro de mato vindo de todos os lados. Elisa respirou fundo quando descemos do carro, e pela primeira vez desde que a conheci, vi nela um tipo de leveza que não dependia de mim, nascia da paisagem, do silêncio, do próprio corpo dizendo: eu posso existir. Aqui, ela murmurou, aqui eu consigo ouvir meus pensamentos sem medo. No primeiro dia fizemos uma trilha curta. O sol batia forte, e ela caminhava com um chapéu largo que dava um charme quase involuntário. Quando chegamos numa parte com pedras maiores, ela esticou a mão para mim. Segura. Pediu, rindo. Ou eu vou acabar virando estatística. Eu segurei. Não porque ela precisava, mas porque aquele toque parecia natural demais para evitar. À noite jantamos num restaurante pequeno, com luz baixa e cheiro de ervas frescas. Dividimos um prato enorme, ela escolheu, eu aceitei, como se aquilo já fosse parte da nossa dinâmica. O vinho era simples, mas deixava as bochechas dela levemente coradas. Você percebe? Ela perguntou, mexendo no guardanapo. O quê? Que aqui ninguém olha pra gente. Ninguém especula nada. Ninguém tenta entender se somos amigos, vizinhos, algo mais, é como se a gente pudesse existir sem explicação. Eu observei o movimento das mãos dela, sempre delicadas, mas agora soltas. A gente não precisa explicar nada mesmo, respondi. Ela ergueu o olhar, e por alguns segundos o restaurante sumiu. No terceiro dia fizemos a trilha mais longa. O caminho era cheio de subidas, pedras, raízes retorcidas. A paisagem era um cenário que parecia não ter pressa. Elisa caminhava na minha frente, às vezes reclamando da subida, às vezes rindo do próprio fôlego curto. O sol refletia nos ombros dela, e a cada parada eu percebia como ela parecia mais viva do que nunca. Quando chegamos numa área de mirante, ficamos parados olhando o horizonte. O vento quente batia no rosto dela, levantando alguns fios de cabelo. Lucas, ela disse. HM? Eu acho que faz anos que eu não me sinto assim. Assim como?
Livre. Ela disse livre com a voz baixa, mas firme. Me aproximei sem pensar. Ela virou o rosto para mim, os olhos atentos, vulneráveis. E então ela encostou a mão na minha nuca, devagar. O toque era suave, mas cheio de certeza. Ela se aproximou e me beijou como quem finalmente se permite. Não houve urgência. Não houve medo. Foi um pedido silencioso, aceito sem hesitar. E eu a beijei de volta, com a calma que ela sempre disse precisar. Um beijo que tinha mais respiro do que impulso, mais presença do que pressa. Ali, no meio de um dos lugares mais bonitos do país, duas histórias que vinham de rumos tão diferentes finalmente se encontraram sem obstáculos. Naquela noite voltamos para o chalé em silêncio confortável. Não era silêncio de dúvida, era silêncio de entendimento. Ela segurava minha mão enquanto caminhávamos pelo corredor iluminado por luzes amarelas, e eu senti o calor dela percorrer meu braço inteiro. No quarto havia apenas a luz do abajur e o som distante dos insetos. Ela se aproximou, encostou a testa na minha e sussurrou. Fica comigo. Só, fica. Não houve pressa. Não houve palavras desnecessárias. Só dois corpos que se encontraram com cuidado, com carinho, com um tipo de intimidade que não precisa ser dita, apenas sentida. Voltar para Joinville depois da Chapada foi como acordar de um sonho que ainda deixava perfume na pele. No avião, Elisa encostou a cabeça no meu ombro, da mesma forma suave de antes, mas agora com outra camada, uma certeza tranquila, sem medo de ser vista. Eu segurava a mão dela escondido sob a manta, e ela brincava de deslizar o polegar no meu, como se confirmasse, a cada toque, que aquilo tudo não ia evaporar quando pousássemos. Quando descemos no aeroporto, senti o olhar curioso de algumas pessoas ao redor. Ela percebeu também, mas dessa vez não se encolheu. Apenas ajeitou o cardigan, respirou fundo e disse: Vamos para casa. Casa. A palavra saiu tão natural que me pegou de jeito. Os vizinhos perceberam antes mesmo de entrarmos no portão. Dona Cida, que regava as plantas todo fim de tarde, levantou as sobrancelhas numa curiosidade quase infantil. O pessoal da rua fingiu não olhar, mas olhava. E mesmo assim, nada apagava a paz que tínhamos trazido da viagem. Quando fechamos o portão, Elisa soltou um suspiro. Acho que isso vai ser novo para mim, confessou. Não ligar para o que comentam. A gente se vira. Respondi. Ela me deu aquele sorriso pequeno, íntimo, que parecia exclusivo. Nos dias seguintes, tudo se encaixou como se já estivesse escrito. As caminhadas no lago, que antes surgiam por acaso, viraram rotina marcada, todo fim de tarde, os dedos dela buscavam os meus com naturalidade. Às vezes, ela me puxava para perto quando passávamos por alguém conhecido, não por insegurança, mas como se sentisse finalmente autorizada a mostrar quem estava ao lado dela. Em casa, Elisa começou pequenas reformas. Pintamos juntos uma parede da sala. Ela escolheu um tom de verde suave, que dava impressão de frescor mesmo em dias úmidos. Enquanto eu passava o rolo, ela ficou observando, braços cruzados, sorriso torto. Nunca pensei que alguém toparia pintar uma parede comigo num sábado de sol, brincou. Com você eu topo até lixar o portão. Falei. Opa, então vou anotar isso, ela disse, piscando. Rimos. Era um riso leve, desses que deixam a alma descansada. Marley se tornou meu cúmplice oficial. Quando eu chegava depois do trabalho, ele vinha correndo até mim antes mesmo de Elisa aparecer. E num desses fins de tarde, ela abriu a porta segurando uma caneca que eu reconheci de imediato, a melhor vizinho. Resolvi que ela fica na minha cozinha, disse, colocando a caneca no balcão como quem define território. Já faz parte daqui. O tom da voz era simples, mas o gesto dizia muito mais. As conversas sérias também começaram a surgir. Não eram pesadas, só honestas. Às vezes, estávamos sentados no sofá, Marley dormindo aos nossos pés, e ela deixava escapar uma dúvida. Lucas, você acha que eu tô indo rápido demais? Acho que você tá indo no seu ritmo, respondi. Ela encostava a cabeça no meu ombro,
como fazia desde a primeira vez, e respirava fundo. Às vezes apertava meus dedos entre os dela, procurando um ponto de apoio silencioso. Em outros momentos, ficava quieta, observando a luz da casa refletindo nas paredes recém-pintadas. Eu ainda me assusto com a ideia de merecer isso, ela confessou uma noite. Toquei o rosto dela com a palma da mão, devagar, sentindo o calor que subia quando minha pele encontrava dela. Você não precisa merecer. Só precisa viver. Ela fechou os olhos, como se minhas palavras fossem um abraço por dentro. Os pequenos gestos reforçavam o que estávamos construindo. Elisa começou a deixar objetos meus na casa dela sem perceber, uma camiseta, um cabo de carregador, um par de chinelos. Um dia encontrei meu desodorante no banheiro. Outro, minha chave sobressalente pendurada no porta-chaves. Acho que você tá invadindo tudo, ela brincou. Só aviso quando chegar o caminhão de mudança, respondi. Ela virou o rosto, rindo, e depois me puxou pela camisa para me dar um beijo demorado na varanda, um beijo simples, sem plateia, sem pressa. Um beijo que parecia finalmente livre. Mas nem tudo era calmaria. Em alguns momentos, a insegurança dela parecia como sombra leve. E se isso não der certo? Perguntou certa noite, a voz quase um sussurro. Então a gente tenta de novo, respondi. E de novo. Até dar. Ela me abraçou forte, segurando firme, como quem precisava sentir que eu estava ali de verdade. Não era abraço quebrado, era abraço profundo, de quem começa a acreditar. E assim, dia após dia, pequenas escolhas viraram rotina. A parede verde, as plantas novas no jardim, as fotos impressas da viagem enquadradas na sala. Marley se acostumando a dividir a atenção. A caneca na cozinha dela. Minha mão encontrando a dela no caminho do lago. Nada grandioso. Nada espetacular. Só duas pessoas que decidiram ficar. E a cada noite que eu fechava o portão da casa dela, a certeza crescia, não era mais começo. Era a continuação. O que aconteceu naquele fim de tarde à beira do lago não foi planejado. Na verdade, nada entre eu e Elisa tinha sido. Nosso lugar preferido, o banco de madeira meio torto, escondido entre duas árvores, estava vazio quando chegamos. O céu tinha aquele tom laranja profundo que só aparece nos dias em que o calor decide descansar. Marley correu na frente, farejando tudo, enquanto nós dois caminhávamos devagar, de mãos dadas. Elisa se sentou primeiro, ajeitando o cardigã nos ombros. Eu me sentei ao lado, deixando nossas pernas encostarem. Ficamos olhando o espelho d'água tremendo com um vento leve. Por alguns minutos não falamos nada, e isso era a coisa mais bonita da nossa relação, o silêncio nunca pesava. Ela suspirou, inclinando o corpo contra o meu. Sabe, eu pensei que falar dele ainda fosse difícil, disse, olhando para o horizonte. Mas agora é só uma lembrança. Sem dor. Eu passei o braço pelas costas dela, trazendo-a um pouco mais para perto. Ela deixou. Eu não quero que o passado machuque mais o presente, ela completou. Nem eu, respondi. Ela ergueu o rosto e me observou por alguns segundos. Aquele olhar lento, profundo, sempre me desmontava. Não tinha mais medo nele, só clareza. Lucas, às vezes eu penso em como teria sido minha vida se eu tivesse encontrado alguém como você antes. Sorri, encostando a testa na dela. A gente se encontrou quando tinha que ser. No tempo certo. Elisa sorriu de volta, fechando os olhos por um instante. Minha mão desceu até a dela, entrelaçando nossos dedos com calma. Eu sentia o coração acelerar, não de ansiedade, mas de certeza. Tudo nele dizia que era o momento. Tirei o objeto do bolso sem que ela percebesse, a caixinha preta, pequena, simples. Ela só percebeu quando eu virei ligeiramente o corpo em sua direção. Elisa! Ela abriu os olhos devagar. Quando viu o que eu segurava, levou a mão à boca de surpresa, não dramática, mas daquelas que vêm quando o peito enche rápido demais. O que é isso? Ela murmurou, mas já sabia. Não quero um futuro perfeito. Falei, a voz firme, tranquila.
Perfeito não existe. Quero um futuro com você. Do jeito que a gente construiu até aqui, simples, verdadeiro, cheio dessas pequenas coisas que ninguém entende, mas que fazem sentido para nós. Ela piscou várias vezes, como se estivesse tentando manter as lágrimas dentro, sem muito sucesso. Lucas, o nome saiu tremido. Eu nunca imaginei. Eu te amo, interrompi, porque precisava ser dito. Não daquele jeito urgente, ou cheio de promessas vazias. Eu te amo no ritmo que você veio me ensinando. No café passado no filtro, na caminhada lenta, no silêncio confortável. Eu te amo porque com você eu existo inteiro. O vento bateu no cardigã dela. Ela riu, aquela risada que carregava surpresa, alívio, alegria. Uma lágrima desceu, mas ela não tentou esconder. 15 anos invisível, disse, rindo entre o choro. Aí você aparece com uma chave inglesa e arruína tudo. Eu ri junto, segurando a mão dela. Então? Perguntei. Elisa respirou fundo. Depois, colocou a mão sobre a minha, fechando os dedos sobre o anel simples que descansava dentro da caixa. Sim, respondeu, como quem finalmente se permite a felicidade. Sim, Lucas. O beijo que veio depois não teve plateia, nem pressa, nem dramatização. Foi um beijo cheio de calma, de casa, de futuro. Nossos narizes se tocaram antes dos lábios, e ela segurou meu rosto com as duas mãos, gesto que sempre fazia quando queria guardar um momento dentro da memória. Marley latiu do outro lado do lago, como se estivesse anunciando alguma coisa. Rimos no meio do beijo. Ela encostou a cabeça no meu peito enquanto eu a abraçava, olhando o céu que escurecia devagar. E agora? Perguntou. Agora a gente continua, respondi. Um dia de cada vez. Do jeito que a gente sabe fazer. E ela sorriu, inteira, como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde queria ficar. O nosso casamento não teve glamour, nem lista interminável de convidados, nem discurso pronto. Teve exatamente aquilo que sempre marcou nossa história, simplicidade que abraça. Escolhemos o lago, o mesmo banco torto onde Elisa disse de sim, como cenário. O fim de tarde estava dourado, e a água refletia aquele brilho que deixa tudo com cara de começo. As flores foram do nosso próprio jardim. Lavandas que Elisa cuidou com carinho e algumas marigolds que eu plantei sem muita técnica, mas com vontade. Marley usava uma pequena gravata borboleta, meio torta, mas ele parecia orgulhoso ao carregar as alianças presas numa fitinha azul. As pessoas riram baixinho quando ele chegou abanando o rabo, mas foi o tipo de riso bom, que deixa o peito leve. Elisa caminhou até mim usando um vestido simples, fluido, que parecia ter sido feito só para deixar ela ainda mais ela. O vento mexia no tecido e nos fios soltos do cabelo. Quando ela me entregou as mãos, senti a mesma paz da primeira vez que ela encostou a cabeça no meu ombro, só que multiplicada. A gente chegou até aqui, ela sussurrou, emocionada. E continua, respondi, com firmeza. A cerimônia durou poucos minutos. O suficiente para oficializar o que já vivíamos no dia a dia. Troca de olhares, sorrisos espontâneos, promessas simples, paciência, parceria, café junto de manhã. Nada mais. A festa foi no quintal de casa. Mesas improvisadas com tábuas largas, pratos caseiros feitos pelos vizinhos, música baixinha tocando numa caixa de som velha. Elisa recebeu abraços sinceros, e eu percebi como ela parecia confortável, não era a mulher retraída dos primeiros dias, e sim alguém que encontrou um lar dentro da própria pele. Você tá feliz? Perguntei, no meio da festa. Ela tomou um gole de suco, me puxou pela camisa e deixou a testa encostada na minha. Eu tô em paz, Lucas. E isso vale mais do que tudo. Quando a noite caiu, ligamos algumas luzes penduradas entre as árvores. Marley circulava entre as mesas, curioso, e as crianças do bairro brincavam perto da cerca. Era uma cena simples, mas cheia de vida. E a cada sorriso da Elisa eu tinha certeza de que estávamos exatamente onde deveríamos estar. Os dias seguintes entraram numa nova rotina, mas não naquelas rotinas monótonas. Era uma rotina escolhida,
construída devagar, com cuidado. Adotamos 2 cães de um abrigo próximo. Filhotes levados, bagunçando nossa sala e disputando espaço com Marley, que, apesar de ciumento no começo, acabou cedendo espaço e dividindo até o travesseiro dele. A casa, antes silenciosa, agora tinha passos, latidos, risadas e o som constante de algo acontecendo. Todas as manhãs começavam do mesmo jeito, café passado no filtro de pano, pão quentinho da padaria, e Elisa sentada na bancada, com o cabelo preso de qualquer jeito, me observando enquanto eu mexia na frigideira. Você cozinha melhor a cada semana, ela brincava. Você elogia mais a cada semana, eu respondia. Ela ria e apoiava o queixo na mão. É que agora eu tenho tempo para sentir as coisas. Começamos pequenas reformas na casa. Pintamos outra parede, dessa vez de um tom mais claro. Trocamos cortinas. Fizemos uma prateleira para as fotos da viagem. Elisa me ajudou a segurar a madeira enquanto eu a parafusava. Ficou bonito, ela comentou. Ficou a nossa cara, respondi. E ficou mesmo. A casa era pequena, mas tinha espaço para tudo o que importava. Nem tudo foram dias perfeitos. Teve cansaço, teve discussão boba sobre onde guardar uma louça, teve noite em que Elisa deitou mais quieta do que o normal. Em algumas dessas noites, ela se aproximava de mim devagar, encostando o rosto no meu peito, buscando silêncio e acolhimento. Às vezes ainda dá medo, confessou, certa vez. Passei os dedos pelo cabelo dela, devagar. Então a gente atravessa junto. Essas conversas baixas, trocadas na penumbra do quarto ou no sofá, reforçavam algo que nenhum papel formal podia garantir: parceria. Verdadeira, humana, imperfeita, mas firme. Um dia, numa noite comum, depois de arrumar a cozinha e colocar os cães para dormir, sentamos no sofá. A casa estava calma, iluminada só pelo abajur. Elisa descansou a cabeça no meu ombro, como sempre fazia. Então ela falou, sem pressa. Nunca pensei que teria isso. Eu virei o rosto e beijei o topo da cabeça dela com carinho lento, consciente. Você só precisava de alguém que te enxergasse, respondi. Ela sorriu, aquele sorriso que me conquistou desde o começo, suave e inteiro. E eu entendi, ali, naquele momento quieto, que amor de verdade não nasce de grandes gestos. Nasce de escolhas diárias. De caminhadas lentas. De mãos que se procuram. De uma vida construída a dois em pequenas partes, todas importantes.